Bom dia! No podcast de hoje vamos discutir um pouco sobre a importância dos movimentos sociais para indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais sem terra. Sou Luísa Maia, a apresentadora, e trago hoje 3 convidados especiais, Lucas Viei, Maria Fernanda Soares e Sofia Coutinho. Bom dia, meu nome é Lucas Viei. Obrigado por me chamar para esse podcast. Olá, boa noite, eu sou Sofia Coutinho. Oi, gente, bom dia, aqui é a Fernanda, tudo bom? Então, nos contem um pouco sobre a temática de hoje. Os movimentos sociais associados aos sem terra são grupos e organizações que lutam pelos direitos dos trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, correto? Esses movimentos geralmente buscam a reforma agrária e a redistribuição das terras para fins produtivos e sustentáveis, além de melhorar as condições de vida e trabalho para os trabalhadores rurais. Ou seja, a reforma agrária vai fazer com que boa parte dos latifúndios presentes no território brasileiro sejam utilizados por trabalhadores rurais que não têm acesso a essas terras, podem trabalhar e tirar o seu sustento para a sua própria sobrevivência, correto? O principal movimento é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, mais conhecido como MST, que surgiu lá em 1984 e tem como objetivo principal a luta pela reforma agrária e a distribuição de terra para os trabalhadores rurais sem terra. Isso mesmo, Fernanda. Além de que a dificuldade de acesso de terras no Brasil tem origem desde o período colonial. Por termos nascido de uma estrutura latifundiária, a terra se concentra na mão de poucos. A estrutura fundiária se agravou a partir da Lei de Terras de 1850. Com o passar dos anos, a concentração fundiária e a explosão dos trabalhadores rurais foram agravados pela industrialização, e junto disso surgiram os conflitos por terra, desigualdade social, êxodo rural e pobreza em áreas rurais, a partir da má administração das terras brasileiras. Os movimentos como a MST existem para reedificar a reforma agrária e promover condições melhores e mais justas na vida no campo. Os movimentos associados às pessoas e comunidades de sem terra, como o MST, por exemplo, têm grande importância na luta por reforma agrária e justiça social. Esses movimentos buscam promover o acesso à terra e aos recursos naturais para trabalhadores rurais sem terra, comunidades quilombolas ou grupos indígenas, todos esses grupos oprimidos que enfrentam desigualdades socioeconômicas e dificuldade de acesso à terra. Esses movimentos também têm um papel importante na denúncia de injustiças sociais e ambientais no meio rural, o que acontece muito na defesa dos direitos humanos, na resistência contra a violência e a exploração dos trabalhadores rurais e na busca por políticas públicas que promovam a agricultura mais justa. Isso tudo é necessário para que todos esses grupos oprimidos tenham um lugar de fala e que suas queixas sejam atendidas pelo Estado, para que o convívio no meio rural seja mais saudável e haja oportunidades iguais para todos. Assim, é correto dizer que esses movimentos prezam pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária, podendo também ser relacionado com os indígenas e quilombolas, pois esses grupos também sofrem pela falta de direitos básicos, incluindo o acesso à terra. Alguns dos obstáculos enfrentados pelo MST são a violência física, como prisões, torturas e risco de morte, violência psicológica, como ameaças, criminalização dos que lutam pela terra, comparando com vagabundos e bandidos, violência e a violência naturalizada, como a dificuldade e a falta de acesso aos direitos básicos humanos, como saúde, educação, moradia, etc. Dois meios para tentar diminuir esses obstáculos seriam a conscientização a partir da educação em relação ao respeito e a criminalização efetiva de forma que penalize esses tipos de violência. Agora, como é que a gente pode associar os problemas sociais que ainda temos na sociedade brasileira com esses trabalhadores rurais? Então, por falta de acesso às terras, no qual é retirado o seu sustento, os trabalhadores são expostos diretamente à pobreza, precariedade na vida e no trabalho, exclusão social, descriminalização, marginalização, violência e criminalidade. Ou seja, a falta de educação, saúde, infraestrutura, saneamento básico acabam os tornando alvo da violência e criminalidade e até podendo os levar a trabalhos análogos à escravidão, correto? Pois,
por não ter da onde tirar o seu sustento, ou seja, por não ter uma terra para trabalhar, vão procurar uma forma mais fácil e que não precise de uma especialização tão grande. Porque essas pessoas não têm acesso à educação. Vão recorrer à criminalidade, pois a única coisa que sabem fazer é plantar, é colher, é trabalhar com a terra. Porém, não existe essa terra para ser trabalhada. Então, assim, diante do que foi exposto dentro desse podcast, como a gente pôde ver, os acontecimentos podem ser evitados caso ocorra uma reforma agrária. Mas não deve ser uma reforma agrária no qual iremos apenas dividir as terras. Não! Essa reforma agrária deve ser estudada, especializada e deve ser aprofundada para saber qual é a necessidade dos cidadãos que precisam de uma terra para trabalhar. Entendeu? Tem que se preocupar com a parcela da população que traz comida para nós. E essa luta por esses direitos está correta, porque está na Constituição que as pessoas precisam ter uma terra para trabalhar. E é fundamental para garantir uma sociedade mais justa e igualitária para qualquer cidadão que reside em território brasileiro. Então a distribuição de terra é essencial e precisa ocorrer o mais urgente possível. Exatamente. E outro ponto muito importante a ser debatido são as dificuldades de acesso à terra no Nordeste, pois a região Nordeste apresenta uma das mais altas concentrações de terra do país, com grandes propriedades em posse de poucos proprietários. Isso é chamado de concentração fundiária. Essa concentração dificulta o acesso à terra para pequenos agricultores e comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, que enfrentam obstáculos para ter terras para realizar suas atividades produtivas e culturais. Outro fator que dificulta o acesso à terra para esses grupos marginalizados é a prática da grilagem, ou seja, a posse ilegal de terra, que prejudica os grupos que querem usar a terra para fins produtivos, pois ocorre a apropriação ilegal dela, além dos conflitos agrários, disputa por terra, que fragilizam esses grupos que já são oprimidos. E esses são apenas alguns dos fatores que dificultam o acesso à terra no Nordeste brasileiro, o que evidencia a necessidade de resolver esse problema, pois todos precisam ter oportunidades iguais e direitos iguais. Muito válido isso que você trouxe, VA. Inclusive, eu acho muito importante a gente falar sobre o que são essas comunidades. Essas comunidades são grupos formados por descendentes de africanos que fugiram da escravidão durante a época colonial no Brasil. Se estabeleceram em áreas isoladas, muitas vezes em regiões de difícil acesso, até para manter a segurança, né? E conseguiram manter suas tradições, cultura e modo de vida por séculos. Durante o período da colonização do Brasil, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, algodão, café e outras culturas. Então, esses africanos fugiam da escravidão e formavam essas comunidades, nessas áreas isoladas, como florestas, montanhas e mangues. Essas comunidades viraram o que são conhecidos hoje em dia como quilombos, e os habitantes eram chamados de quilombolas. Mas o que essas comunidades sem terra têm em comum, afinal? Os quilombolas, indígenas e trabalhadores rurais têm em comum o fato de que todos são grupos historicamente marginalizados e que lutam por seus direitos e por uma vida digna no campo. Os quilombolas são descendentes de africanos escravizados que conseguiram fugir da escravidão e formar comunidades autônomas em áreas isoladas. Lutam pela exploração de suas terras e pela preservação de sua cultura, além de também lutarem pela garantia de seus direitos enquanto população negra e tradicional. Os indígenas são os povos originários do Brasil, que foram submetidos a um processo de colonização violento e destrutivo de sua cultura e modo de vida. Eles lutam pela demarcação e proteção de suas terras ancestrais, pela preservação de sua cultura e pela garantia de seus direitos enquanto povos originários. Aí a gente já vê uma semelhança entre os povos indígenas e os quilombolas. Então vamos falar um pouco sobre os trabalhadores rurais agora. Os trabalhadores rurais sem terra são aqueles que não possuem terra para trabalhar e produzir, o que os leva a viver em condições precárias e muitas vezes a migrar em busca de trabalho. Eles lutam pela reforma agrária e pela distribuição de terras, para que possam produzir alimentos de forma sustentável e viver com dignidade no campo. Apesar de suas particularidades,
Todos estes grupos têm em comum a luta por uma vida digna e pela garantia de seus direitos enquanto populações historicamente marginalizadas. Então, todos eles enfrentam desafios semelhantes, como o acesso às terras, a proteção de suas culturas e a luta contra o preconceito e a discriminação. Então, o que vocês acharam sobre a problemática de hoje? Bom, Luísa, eu acho extremamente importante e também válido você ter trazido esse tema para debatermos aqui hoje. E novamente agradeço pelo convite, pois esses movimentos precisam ter mais visibilidade, pois eles são sobre tornar presente a igualdade no campo e tornar o meio rural um ambiente saudável, em que todos tenham as mesmas oportunidades. E o mesmo também vale para indígenas e quilombolas, porque todos esses grupos são oprimidos e fragilizados devido a diversos fatores. E esses fatores devem ser combatidos. E isso não é possível sem dar visibilidade aos movimentos associados ao Sem Terra. Então, obrigado por ter trazido esse tema para nós. Foi uma ótima discussão que tivemos aqui. Olha, eu não vou mentir, eu realmente gosto muito do assunto e da problemática, porque ela traz uma reflexão muito grande de que a gente realmente, aquela famosa frase, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, é realmente isso tudo mesmo? É realmente o agro que coloca a comida, o feijão, o arroz na nossa mesa ou são os trabalhadores? Porque assim, os latifúndios, por mais que ajudem, eles não são a grande parcela. Então, é preciso, quando a gente for votar, por exemplo, procurar pessoas que não só priorizam os nossos pontos de vista que achamos necessário, mas também outras pessoas. Porque a gente vive numa democracia. Quem escolhe somos nós. Mas a gente não pode pensar somente no nosso próprio umbigo. A gente tem que parar e pensar, isso é necessário para o Brasil, isso vai me afetar. Isso nos afeta, porque, por exemplo, se houvesse uma reforma agrária justa, provavelmente não. Com certeza os preços dos alimentos iriam cair muito, iriam diminuir, entende? Porque seria daqui do Brasil, não teria uma grande taxação desses alimentos, porque a gente paga muitas taxas na comida que a gente come. Então, é isso, a gente deve lutar juntamente com esses trabalhadores para uma reforma agrária, para uma distribuição de terra mais justa. Para que assim todos nós, quando ocorrer essa distribuição de terra, seremos beneficiados, entendeu? A gente não pode só pensar, não, mas isso não me afeta. Sim, nos afeta e a gente precisa entender que tudo que ocorre no nosso país vai nos afetar, direto ou indiretamente. Então, esse foi o podcast de hoje. Espero que todos tenham gostado e nos sigam para mais diálogos como esse. Gente, muito obrigada por terem ouvido. Um beijo e tchau! Tchau!